Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 645 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indica o canal a uma amiga, um amigo. É muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Postamos hoje a entrevista com o embaixador Roberto Abirendura, excelente, fazendo uma análise do ponto de vista das relações diplomáticas, da reunião do G20 e da COP26. G20 em Roma, né, e da COP26 em Glasgow, na Escócia. Ele faz uma análise bastante interessante, foi embaixador do Brasil na China, foi embaixador na Alemanha, nos Estados Unidos, portanto, tem uma longa carreira de mais de 40 anos dedicado ao Itamaraty e ao serviço público brasileiro. Vale a pena assistir. Lembro que nós criamos o clube de membros, é aqui, basta vocês clicarem, tem todas as informações, é um negócio muito simples, muito legal, é um conteúdo exclusivo que a gente produz e vai alimentando o clube durante o mês. Tem todas as informações, seja membro, clique, que você encontra os dados ali desse material que eu estou gostando muito de fazer. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de curso, www.cursodovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo. História Política das Funções Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursodovilla.com.br. Vamos lá, então. Temos aqui Vitor do Noticiário, o Mandrião está no Paraná, motociata, ao lado do Ricardo Barros, que nós vimos quem é Ricardo Barros na CPI da pandemia, né? Ricardo Barros. Então, a impressão que dá é que a gente vive, insisto, numa sociedade distópica. Então, tudo que nós assistimos durante 6 meses e tantas sessões em que Ricardo Barros foi citado com negócios pouco republicanos, para dizer o mínimo, isso não está nem aí para o Bolsonaro, aquele que ia combater a corrupção, recorde-se? Então, ele está lá passeando como se nada tivesse acontecido. 610 mil mortos quase que nós estamos atingindo, isso não tem importância nenhuma ao Bolsonaro. Aí, passei aqui também, vi o noticiário, vi artigos, mas uma questão me chamou a atenção, acho que uma questão mais importante, e foi um artigo do professor Miguel Reale Júnior, vocês sabem que ele já foi diversas vezes entrevistado no meu canal, jurista, já foi ministro da Justiça, secretário de Justiça em São Paulo, etc., professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, tem uma obra jurídica hiper importante. Tal. É um artigo dele, que está aqui no jornal Estado de São Paulo, chamado Vergonha e Esperança. Eu vou só ler o início do artigo, que eu acho que aí faz o gancho para a nossa conversa de hoje. Foi uma sensação de reencontro provavelmente previsível, mas para mim inesperada, diante da circunstância de estar vivendo imerso em águas turvas. Foi um reencontro com a civilização. Estive uma semana na Espanha. Em poucas horas, vivenciei a satisfação de estar em um ambiente no qual não havia sobressaltos, no qual não seria surpreendido por absurdos altissonantes. Não precisava ficar tensamente na defensiva, preocupado com ataque tosco a valores integrantes de nosso modo de viver e de viver, consolidados ao longo do tempo. As pessoas ao meu lado mostravam-se seguras da estabilidade das conquistas sobre a dignidade da pessoa humana. Continua o doutor Reale Júnior, e eu queria dar um fecho nisso. Pude perceber à distância que a vida no Brasil me inseria em meio doentio, contaminante, a transformar todos em hóspedes em um hospício, no qual, por mimetismo, se adquire os jeitos e trejeitos dos pacientes alienados. Né? E conclui no início o artigo do professor Dr. Miguel Reale Júnior. Os espanhóis, admirados, indagavam como era possível um povo criativo e amante da liberdade como o nosso estar ainda a aguentar o obscurantismo do universo bolsonariano, no qual a inteligência e a sensibilidade se desfazem. Essas indagações geraram tanto constrangimento com a expectativa de que, com as energias ainda não totalmente enfraquecidas, será possível fazer o país prevalecer, o país saudável, animado pelo impulso de prosperidade, respeito à vida, etc. É isso, a gente se choca, o mundo está chocado com o Brasil, o mundo está chocado com o Brasil, com tudo que está acontecendo aqui. E quando a pessoa sai do Brasil
fica um período fora, um breve período fora, tem um choque, porque vê uma outra realidade, uma outra sociedade. Porque nós acabamos, como diz o Dr. Hélio Júnior, ficando contaminado por tudo que está ocorrendo. Essa loucura que nós estamos vivendo aqui, né? Isso daqui vai ser, depois de alguns anos, eu sempre tenho insistido isso na nossa conversa, motivo de estudo, de tentar entender o que aconteceu conosco, o que aconteceu com o nosso país. Porque o Bolsonaro, e pelo posto que tem como chefe do Executivo Federal, é o presidente da República, ele acaba nos impondo a essa situação. Né? E a gente vai se adaptando a tudo isso. E temos de responder no universo da loucura que ele impôs ao país. Então, é uma situação terrível. E a impressão que dá é que a roda da história ela não se movimenta. A roda da história está parada, parece que congelada no tempo. Ela acaba não se movimentando. Então, o amanhã é o hoje que foi igual ao ontem. Né? E isso não vai. E parece que nós temos de ficar de braços cruzados, aguardando a manifestação do eleitor a 2 de outubro do ano que vem, depois no dia 30, que é no segundo turno, para que no dia 1º de janeiro de 23 nós possamos nos livrar desse encosto, se assim preferirem tal. Eu acho que essa é a questão, essa sensação de reencontro com a civilização. Quer dizer, nós saindo dessa barbárie, porque no meio da barbárie a gente se acostuma com ela. Uma situação terrível, 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 terrível. E aí, eu estava justamente lendo o artigo do Dr. Reale Júnior, e aí me veio algumas questões que me parecem importantes, como, por exemplo, como definir, então, o Bolsonaro. Né? Bolsonaro é genocida? Tudo que foi feito na pandemia, e ele tem insistido, hein? Veja o episódio da condecoração de mérito científico. Ele retirou a condecoração a 2 pesquisadores, um deles que já lá atrás já tinha dito que a cloroquina não tinha nada a ver e tal, ele continua insistindo, falando as mesmas bobagens, atacando a OMS, a utilização de máscara, etc, etc. Ele continua na mesma posição, não redou, e o criminoso não vai tomar a vacina. Ou seja, estimula, portanto, aqueles que não tomaram vacina a não usar que é o único caminho, né, para a gente conseguir enfrentar essa pandemia que não para no mundo. Veja o que está acontecendo na Rússia. É grave, a situação da Rússia é muito grave. Nós aqui não atentamos para isso. Né? A China está muito preocupada, porque houve um repique ali, eles já estão agindo rapidamente. A Holanda, são situações diferentes entre os 3 países, Regis. Também volta agora a querer falar na utilização de máscara. Então, há esse receio. Tem remédios descobertos que são boas notícias, né? Mas ainda nós não sabemos como é que vai ser o amanhã. E ele, Bolsonaro, não consegue tratar do ontem, ou seja, da grande expansão do vírus aqui no Brasil, e incentiva a não tomar vacina. E dessa forma, e junto com o ministro da Saúde, que é um cidadão patético, o Brasil não conhecia, cidadão ridículo, dentro da caterva bolsonarista, ele faz o tipo da caterva, porque para fazer parte do governo Bolsonaro tem de ter características da caterva bolsonarista, e falar e fazer o discurso, né, que a gentalha bolsonarista quer ouvir. É assim, vocês estão acompanhando até em meios de comunicação de massa, que precisa ter o discurso para a gentalha ouvir. Aí a gentalha só ouve aquilo, como se fossem fanáticos dessas sociedades distópicas que a gente encontra ao longo da literatura, que algumas vezes eu citei aqui, tanto 1984, O Admirável Mundo Novo, ou Fahrenheit 451, entre tantos outros exemplos de literatura distópica, mas que pega esse clima do fanático bolsonarista, né? E alguns meios de comunicação produzem para esse fanático. Não há o contradiscurso e a possibilidade de ter uma visão plural de mundo. E dá a ideia, inclusive, que tem mais importância do que tem. Não tem, e isso é absolutamente real. E para não perdermos o fio da meada, e lendo o artigo do Dr. Hélio Júnior, está no Estadão, vale destacar, eu não tinha dado a fonte, como que a gente define? É genocida? Fiquei pensando, como definir então Bolsonaro? É genocida, tudo que foi feito. Alguém vai dizer, mas aí não foi isso, não foi aquilo. Espera um pouquinho, a imunidade de rebanho era o quê? Ou seja, quando ele estimula a contaminação, como um meio de resistência ao vírus, e foi falado isso durante meses, e por pseudocientistas bolsonaristas, que são os doutores Mengueles nossos. Eu fui o primeiro, inclusive, a falar isso
aqui, né, lá atrás, né, dizendo que eram os doutores Mengele, que vão ter de sentar no banco dos réus. Eles não pensam que nós vamos virar essa página e o Brasil segue em frente. Eu espero, especialmente, que aqueles que perderam seus entes queridos entrem na justiça em massa, porque esses doutores Mengele têm de ir para a cadeia e perder o registro de médicos, né? Porque é um negócio assim inacreditável o que nós assistimos aqui no Brasil. As cenas de Manaus, por exemplo, é algo inaceitável numa sociedade civilizada. E ele patrocinou esse genocídio nas suas falas constantes e na desorganização da ação do Ministério da Saúde. Ele desorganizou o Brasil, que tem tradição na aplicação de vacinas, né? Ele desorganizou tudo, ele planejou, portanto, com a desorganização do Ministério da Saúde para não compra da vacina, espalhando informações falsas e colocando quadrilheiros de verde-oliva dentro do Ministério da Saúde para assaltar o erário. E a CPI mostrou isso. O relatório da CPI demonstrou. Agora, vamos aguardar que o Ministério Público haja e a justiça, recebendo, né, possa tomar as atitudes, porque não é possível também fecharmos olhos para o assalto que ocorreu no Ministério da Saúde. Um assalto. E isso foi demonstrado pela CPI. Não dá para a gente esquecer tudo isso, né? Que aí não podemos chamar isso aqui de um país, nós somos um ajuntamento, então, e deixamos de ser um país, né? Isso é essencial. Então, que ele é genocida? Ele é. Então, eu pensei, como definir o Bolsonaro? É genocida? É genocida porque ele planejou é um genocídio do século XXI, é um genocídio tropicalizado, se assim preferirem, mas é genocídio. Isso, para mim, é absolutamente claro, claríssimo como a luz do sol do meio-dia. Aí perguntei, ele é mandrião? É mandrião. Mandrião é um sinônimo mais educado, elegante, de vagabundo, né? Não fala vagabundo, pode ser deselegante, é melhor chamá-lo de mandrião. Inclusive, que é uma expressão que não tem muito uso e é belíssima a nossa língua portuguesa. Inclusive, li agora outro dia, ontem foi, essa questão de mania de denominar programas tudo em inglês, que é uma encheção. Case, eu odeio a expressão case. Temos um case. Bom, case, vocês não têm uma experiência, um caso a apresentar, não tem um case e tal, né? O CEO tal. Vá. Como dizia no passado, você falava, veja o tempo que quem vos fala tem. Vá, e o amiguinho lá falava, e você falava, vá, ele respondia, Vavá está na Espanha, tal, porque o Vavá, só lembrar vocês, centroavante da seleção brasileira, bicampeão mundial 58 e 62, nesse interregno ele teve uma passagem pela Espanha. Foi um dos primeiros brasileiros a jogar na Espanha, porque na época não tinha a situação que a gente vive hoje. Acho que antes tinha ido o ponta-direita do América Carioca, o Canário, se não me engano, acho, né? Porque hoje não, hoje, e após o Bosman, então, mais ainda, né, foram milhares de brasileiros que estão na Europa, se somar tudo, em todas as divisões, por incrível que pareça, acho que passa de mais de 1.000 jogadores. Mas para não perder o fio da meada, a questão, vamos focar na questão aí do mandrião, né? O mandrião, ele não trabalha. Por exemplo, ele está lá agora numa motociata no Paraná. Ontem ele se dedicou a viajar para o Paraná para participar da motociata, ao lado de Ricardo Barros, que vocês aí tomem cuidado, hein? Carteiras, celulares, etc. Bem, ao lado de Ricardo Barros, ele não tem um trabalho. Se você pegar a agenda dele, agora todo mundo fala, fico satisfeito, hein? Não pensa que eu quero que me citem, não. Mas eu fui o primeiro a demonstrar que ele não trabalhava, pegando a agenda do Mandrião. E fiz isso desde a primeira década desse século com outros presidentes, ministros, prefeitos. Né? Por quê? Porque reza a Constituição, e está aqui no artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá, calma, aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Você tem que publicizar, e a agenda serve para isso. E demonstra que ele não tem o que fazer. A viagem ao G20, a reunião em Roma, mostrou isso, ele não tinha agenda. Não tinha agenda. Ele saía pela porta dos fundos para passear, fazer um passeiozinho e para filmar, para produzir fake news para os seus nazifascistas fanáticos ou para meios de comunicação
bolsonaristas por causa de grana, gente que não tem, gente que vende a mãe e entrega, para ser mais sucinto, né? Produzirem e falaram, olha o sucesso dele em Roma, o povo italiano está abraçando o Bolsonaro. Era tudo mentira. Ele fez isso 2 dias, no terceiro descobriram que ele saía pela porta de trás, veja a entrevista com o Jamil Chad, né? Que conta essa história, e aí o que ele fez? Quando a imprensa tinha 7 jornalistas somente, eles foram agredir, bater, surrar 3 jornalistas, algo intolerável que estamos aguardando. E a SECOM não falou nada, Itamaraty não falou nada, agora recorrer à justiça. Vamos ver se o governo responde. Quem são os capangas que o nazista Bolsonaro contratou e pagou com que dinheiro? Ou foi a embaixada? Perguntou, ponto de interrogação. Quem é que pagou aqueles capangas? Né? Que é estilo miliciano, porque o Bolsonaro nunca saiu do Rio de Janeiro, da relação dele com os milicianos. Ele era sócio do Adriano. O escritório do crime era uma sociedade limitada entre Bolsonaro e Adriano. E tinha uns pequenos outros micros lá. Eles participavam, e nem sei, cabe perguntar se ele não participava em ações um pouco mais avançadas, vamos chamar assim, do escritório do crime. E como que explica que ele contratou, através de Flávio Bolsonaro na Lerge, durante 7 anos, a primeira mulher do Adriano, que era funcionário fantasma, paga com dinheiro público, ele é ladrão, ele pegou o meu, o seu, o nosso dinheiro e desviou. A figura jurídica é mais amena, peculato. Não, ele é ladrão, vamos falar direto, rouba, né? Empregou a mãe do Adriano. E quando estava escondendo o Queiroz, foi a mulher do Queiroz ela conversar com a mãe do Adriano, que ainda não tinha sido assassinado, estranhamente executado pela polícia baiana, e até hoje os celulares, hein? Pô, tinha uma dúzia de celulares, né? Tem aquelas conversas com ele, que pode ser ele, significa Bolsonaro ou não. Toda a investigação também, no país que esquece o que ocorreu ontem, ninguém lembra, né? A offshore do Paulo Guedes, ninguém lembra, ninguém mais fala, e ele não falou sobre o assunto em português, o falastrão, mas só para lembrar, memória, aqui é o espaço sempre da memória. Bem, então, o Mandrião, se você for pegar a agenda dele, não trabalha, não tem ação, não tem as reuniões setoriais, ou a reunião do ministério, a discussão com o ministro sobre um projeto, não tem nada. Ele governa como se ele fosse um deputado do baixo clero. Ele rebaixou a presidência da República à sua altura, de um ladrãozinho. Ele é um ladrãozinho. Ele era chamado pelos generais, que hoje o apoiam, muitos deles, de ladrãozinho. Eu ouvi isso. Eu ouvi. Era o ladrãozinho pelos golpes, da rachadinha que todo mundo sabia que ele dava. Que ele dava. Todo mundo sabe que ele estava fazendo a rachadinha há décadas. Desde quando ele foi vereador, aí ele deixa de ser vereador, colocou a primeira mulher, aí a primeira mulher, eles acabaram se separando, aí ele destruiu eleitoralmente a primeira mulher e pôs um menino, que é o Carlos, que nem idade tinha para assumir, ele tinha 17 anos, ia fazer 18 depois da eleição. Né? E aí destruiu, bateu nos apoiadores da primeira mulher durante a campanha, fez um escândalo, tal, porque ele queria manter a Câmara dos Vereadores com um meio de grana, ele queria ter o filho lá, não para representar o povo carioca, é dinheiro, ele queria roubar, e ele já estava roubando, tinha sido eleito em 1990, deputado federal. Né? Então, vocês entender como é que funciona. E esse Mandrão nunca foi de trabalho. O que ele fez em 30 anos de vida parlamentar? Nada. E colocou toda a quadrilha, toda a família. Né? A Orcrim Bolsonaro. Então, vocês percebem como é que funciona essa relação extremamente nefasta ao interesse público. Né? Sendo assim, eu acho isso importante destacar, ele nunca foi de trabalhar, nunca teve afeito ao trabalho. E como militar, ele era vagabundo. Ele foi uma tragédia, né? Como militar. Ficou 8 anos como militar só. Né? E basta ver, leia o livro, não custa, O Cadete e o Capitão, do Luiz Macluf Carvalho, lá está o retrato. Ele saiu chutado pelo exército, né? Depois daquele processo de terrorismo, e alguém que quebrava a cadeia de comando, etc. E ele nunca foi de trabalhar. E ele continuou no exercício da presidência da República, trabalhando, entre aspas, como deputado, ou seja, nada fazendo. É um negócio assim, inacreditável. Então, ele é Mandrião, genocida e é Mandrião. Bem,
E ele tem inteligência, conhecimento dos grandes problemas nacionais ou dos grandes problemas internacionais? Não. A G20 mostrou isso. A ausência na COP26, idem. Ele não tem o que falar. Ele, quando encontrou o presidente da Turquia, ele começou, em vez de perguntar como é que está a Turquia, como é que estão indo as coisas, as nossas relações, ele não sabe nem onde é a Turquia. Ele não sabe nem onde é a Turquia. É um negócio assim, inacreditável o que nós estamos assistindo. Ele não tem nem ideia de onde é. Não, ele começou a falar, a Petrobras me traz problemas, falou 2 minutos, 3, se tanto. O Erdogan ouviu, sério, parecia uma estátua de cera, e saiu. Isso. Ele não consegue, ele tem problemas cognitivos. E não sou só eu que digo, a Olga Curado, veja entrevista no nosso canal. Ela, quando teve contato com ele, foi procurá-la uma vez para contratar, acabou não contratando seu serviço, ela percebeu que ele não entendia nada do que ela falava. Então eu falei, pô, não sou só eu, porque quando eu tive com esse elemento, que não é cidadão, elemento no sentido policial, ele não entendia o que eu falava. Ele tem sérios problemas, ele é um beócio. Né? É um beócio, ele não entende de nada. Você vê as bobagens, torre de pizza, alguém fala, ele está dizendo isso para se aproximar do povo. Que se aproximar do povo? Ele é idiota mesmo, é um idiota. Ele não sabe, é um imbecil, desculpe usar idiota, imbecil, melhor beócio. Né? Ele não sabe do que está falando. Todas aquelas boas. E a caterva, vamos lembrar, o grande escritor Kafka, né? Lembra da história do Kafka? Kafka. Só faltava falar o Ramos e o Baba Ganoush, a tríade de escritores bolsonaristas, será? Com todas as aspas. Eles não têm, ele é caterva, eles não têm cultura, é a questão do ressentimento. E os empresários nazifascistas são iguaizinhos. Inclusive, hoje, eu li no noticiário de alguns que querem se reunir numa outra organização aí que tem para discutir essas questões das reformas, e eu vi o nome de alguns que têm offshore e não explicaram. A cara de pau desses pilantras. Pilantras, sim! Porque eu tenho falado aqui, é o espaço da memória. Aparece os Pandora Papers, o sujeito colocando dinheiro lá fora, escondendo o dinheiro, não notificando a Receita Federal, e agora querem discutir reformas aqui no Brasil. Os nazifascistas bolsonaristas que estão no empresariado. Alto lá, nós não somos idiotas. Então, o Beócio, que está na presença, é claro, ele não consegue articular 2 frases, ele não entende as complexidades do problema do Brasil, da América do Sul, da América Latina, as relações diplomáticas do Brasil, a inserção do Brasil, os dilemas da terceira década do século XXI. Vocês imaginam esse elemento num debate eleitoral? Ele vai fugir, o covarde, porque ele é covarde. Ele é um homem cruel, mas é covarde. Conheço bem, é covarde. Né? Ele só é valente com os capangas. Se deixar ele sozinho, ele foi assaltado da moto, lembra? Por 2 menores no Rio de Janeiro. Né? Só não levaram a cueca porque não quiseram. Né? Levaram a pistola, bloco isso, a moto, etc. Depois ele conseguiu a moto de volta numa situação também muito interessante da relação com o crime organizado do Rio de Janeiro. É fato muito antigo. No Brasil, o que aconteceu, todo mundo esquece. Né? Então, basta lembrar o que essa figura já fez. Então, ele tem seríssimos problemas cognitivos. Ele não entende nada, ele não estuda, ele não lê um simples relatório, ele passa o dia só no celular, em grupos de WhatsApp, dentro daquelas teorias de conspiração que marcam o nazifascismo bolsonarista, do qual ele é o representante, acho que mais bem acabado, da idiotia, né? Porque os que seguem o Bolsonaro são idiotas, imbecis, porque já deu tempo para acordar. Claro que 2018 era uma situação muito particular do processo eleitoral, é compreensível, mas depois de 2 anos e 10 meses, depois da tragédia da pandemia, depois do maior vexame da história diplomática brasileira, agora, no G20, a ausência dele na COP26 e tudo que ele já fez, quem ainda está dizendo que ele é mito é idiota, é imbecil, porque o mito que não consegue falar, o mito que não consegue pensar, o mito não consegue escrever, ele tem dificuldade. O filho, o Dudu Bananinha, que era considerado um gênio pelo empresariado paulista, ele veio aqui na Fiesp e foi tratado assim quando ele seria supostamente embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Não sabe escrever bilionário. Tem H ou não? Veja a entrevista com o Jamil Chad, tem H ou não? Aí ninguém sabia da mesa, porque a gentalha bolsonarista é isso, são medíocres, gente rastaquera, né, da pior espécie, eles não sabem. Consulte o corretor resolve. É isso, era o Dudu Bananinha. E que é a família, assim, a família de Beócio.
Não é Jair Asmodeu Bolsonaro, é Jair Asmodeu Bolsonaro Beócio. Tem o Beócio Júnior. O Beócio Júnior pode ser o Carlos Bolsonaro, né? Tem o Beócio Filho, pode ser o Dudu Bananinha, e o Beócio II, Beócio II, pode ser o Flávio. Uma sugestão que eu estou dando, né, para ele, porque são beócios, ele não sabe nada. Então, ele é genocida, ele é mandrião, ele é beócio e, para completar, ele é nazifascista. O nazifascismo está aí presente. Ainda bem, pelas categorias anteriores, como eu defini, ele é preguiçoso, mandrião, porque ele não estudou, ele não leu a literatura nazifascista, nem nazista e nem fascista. Graças a Deus, não leu os teóricos, que eu tenho alguns deles aqui. Ainda bem, porque senão nós estaríamos numa situação muito pior, porque ele não consegue sequer ter um partido, como todo líder fascista tem, organizações em massa, não consegue ter também, né, um discurso que consiga dar uma ligação orgânica à sua fala extremista, não consegue ter um projeto nazifascista, ainda bem, porque se ele tivesse, eu estou só citando algumas dessas características básicas do nazifascismo, nós estaríamos em uma situação muito pior. Aí teria de passar pela leitura, e ele não tem intelectuais orgânicos nazifascistas. Essa rede que ele tem de fake news, você não pode chamar esse pessoal que fugiu para os Estados Unidos, gente da pior espécie, ou deputados aí ridículos, você não pode chamar de intelectuais orgânicos do nazifascismo bolsonaristas. Eles, se caírem de 4, não levantam nem com guindaste. Você pega um guindaste, ele volta à posição dos ancestrais, né? Eles não têm condições. Ainda bem, no máximo consegue escrever uma linha num tweet com vários erros de português, ou erros de grafia que um aluno no Fundamental 1 não tem. Então, ainda bem, então ele é nazifascista na forma de ação política, em falas, em considerações sobre o cotidiano ou sobre questões políticas. Então, você vê a presença desse nazifascismo, que não é orgânica, pelas razões que eu levantei anteriormente, porque senão nós estaríamos hoje certamente muito pior. Por isso que eu não sei, eu gostaria que vocês até no comentário colocassem, eu defino como genocida, mandrião, beócio e nazifascista. E nós somos sobreviventes, porque ele queria nos matar. O Bolsonaro queria te matar. Bolsonaro queria me matar, queria nos matar, porque quando ele faz aquela política em relação ao Covid e deixar o vírus se expandir, ele queria a nossa morte. Por isso que ele é homicida, se você quiser incluir aqui na minha lista homicida, e também ele queria a nossa morte. Então nós temos na presidência da República um presidente que queria nos matar. Nós sobrevivemos graças a prefeitos, governadores, cientistas, médicos, aos meios de comunicação que tiveram a coragem de enfrentar o Bolsonaro e não se venderam. Aqui tem aqueles que se vendem mesmo, né, do vil metal, aqueles que entregam a mãe, vendem a mãe, entrega, tal. Não, nós somos salvos. E a história não vai esquecer disso. Nós somos salvos por alguns governadores, prefeitos sérios, né, cientistas, médicos importantes, por meios de comunicação, que tiveram a coragem, e nesse espaço aqui, de enfrentar esse assassino, esse homicida. Então, isso, aí você define essa figura, que está lá, e o país fica inerte. E o tempo passa, como diria Fiore Giliotti, o tempo passa. Por isso, e aí, vendo o artigo do Dr. Miguel Reale Júnior hoje no Estadão, eu falo, olha, essa sensação de você encontrar civilização. Você sai desse universo que nos asfixia, da barbárie, e é uma barbárie cotidiana. É uma barbárie cotidiana. É a todo momento. Você não tem tempo de descansar, de respirar. Falar, não, aí vem uma nova. Aí você fala, mas não... E não para. E você fica nesse universo da loucura e se contamina com isso. Como lembra bem o Dr. Reale Júnior, você acaba contaminado. E tudo isso se espalha pela sociedade, pelas relações familiares, relações sociais, relações de trabalho, pelo cotidiano, onde você vai fazer uma compra, tudo. A loucura tomou conta do país. A loucura bolsonarista desse homem, desse mandrião, desse genocida, desse nazifascista, né? E desse beócio, transformou o Brasil no que é. Hoje, um país que as imagens filmadas por Jamil Chad é o melhor documento histórico que significa o isolamento do Bolsonaro e do Brasil, porque ele é presidente do nosso país, ele não é o Jair que está lá, o bobalhão, ele é o presidente do Brasil, o Estado pária. É ali, é aquela filmagem na antessala do G20 em Roma.
Aquilo é brilhante. Primeiro, ter conseguido fazendo o trabalho de jornalista de forma tão brilhante como ele fez. Segundo, não precisa de imagens, de caracteres, nada. É só aquelas imagens. Mostra, ninguém quer falar com ele. Ele está isolado, ele não conhece ninguém e ele não sabe como estabelecer um diálogo com qualquer um. Ao contrário, vai lá até contar piada inconveniente sobre o Brasil-Itália de 1970 e, se for naquele sentido que o pessoal conta, do resultado, etc., 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 não vou falar, que é do nível de um marginal, porque nós temos na presidência da República o marginal. Com tudo isso, o que mais me admira nesse universo de loucura que nós vemos aqui, como é que tem gente que chama ele de mito, como é que tem gente que o segue, né? E acha que ele é uma espécie de salvador da pátria, um homem que mal consegue concatenar duas frases, que não sabe escrever, que não sabe falar, que é mandrião, que é beócio, que não estuda, que não tem uma relação mínima de trabalho na estrutura, e não tem quadros, né, porque levou os piores militares para o Palácio do Planalto, levou aquele restolho, a cloaca das Forças Armadas, a cloaca das Forças Armadas que ele levou para o Palácio do Planalto, porque as Forças Armadas têm excelentes oficiais, como nós sabemos, ele levou a cloaca, ele escolheu os piores, porque só gente daquele nível moral pode aceitar um Bolsonaro como chefe, e eles sabem que é o Bolsonaro. Eles estão lá por causa de grana. O presidente da Petrobras ganha R$260 mil por mês. Não está lá por mérito, não. Não está lá por mérito. E está fazendo um péssimo trabalho, envergonhando, inclusive, desde o primeiro presidente da Petrobras, que ele nem sabe, que esse que está lá, nem sabe que foi, inclusive, o militar, foi o Juracy Magalhães, designado pelo Getúlio Vargas, em 1953. Ela foi criada a 3 de outubro de 53, quando a lei de 2004 foi promulgada. É isso. Falar um pouquinho dessa nossa figura, nossa figura com todas as aspas, do Bolsonaro, e tendo como referência um belo artigo hoje do Estadão, do Dr. Miguel Reale Júnior. É isso, é isso. Nesse espaço é assim, é análise, é história, é reflexão, é fugir do lugar comum, e sempre tendo independência. E a espinha ereta, e o coração tranquilo, como diz o poeta. Se você está entre os 645 mil inscritos no meu canal, eu agradeço muito. Indique o meu canal se você gosta dessa nossa perspectiva, das lives, das entrevistas, para um amigo, uma amiga. É muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, que é aquele sininho. Coloque like no que vocês gostaram e utilize muito, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Postamos a excelente entrevista com o embaixador Roberto Abdenur, uma entrevista que foi embaixador na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, mais de 40 anos dedicados ao serviço público brasileiro no Itamaraty. Faz uma análise bastante interessante sobre as questões atuais, especialmente G20 e COP26, né? Lembro também que nós criamos o clube de membros, está escrito lá, seja membro, clique ali, não dá choque, clique ali que tem todas as informações, é um conteúdo exclusivo que a gente produz para o clube, tenho certeza que vocês vão gostar, né? Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, né? E na plataforma de curso www.cursodovilla.com.br, lá tem os 3 cursos que oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História e Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. www.cursodovilla.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!